E aí, tudo certo com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Ontem, dia 2 de junho, hoje estou gravando esse vídeo, é dia 3 de junho, eu fiquei uma hora esperando uma pessoa para uma consultoria, só que em virtude de circunstâncias da vida, a pessoa não pôde comparecer e a consultoria acabou não acontecendo. E nesse tempo que eu estava esperando a pessoa para a consultoria, eu fiquei pensando no seguinte ponto, e é sobre esse pensamento que eu resolvi vir aqui gravar esse vídeo e compartilhar ele com você, que é o seguinte: dentro de um projeto existe algo que deve ser protegido, e esse algo é um caminho crítico. E nesse vídeo de hoje eu quero falar com você sobre três aspectos que eu creio podem lhe ajudar ainda mais a planejar melhor os seus projetos. Que, quais são esses três aspectos? O primeiro é o que é um caminho crítico. O segundo, como identificar um caminho crítico. Por que proteger um caminho crítico? Então, vamos iniciar pelo primeiro ponto, sobre o que é um caminho crítico. Caminho crítico, a palavra é um termo abstrato assim, mas no decorrer desse vídeo, eu espero deixar o termo claro. O caminho crítico, ele pode ser entendido como o seguinte: uma sequência sequência de atividades, de atividades. E somatório da duração dessa sequência de atividades é sempre o maior entre todas as atividades que estão envolvidas ou vão ser executadas dentro daquele projeto. Mas não só isso. Um caminho crítico, além de ter uma somatória sempre maior do que todas as outras atividades, ele também tem uma outra característica específica, que é de que a sua folga ela é mínima ou zero. Então, para explicar melhor esses outros pontos aqui, eu gostaria de pedir aqui a sua ajuda para a gente imaginar um seguinte cenário. O, o, utilizar aqui os meus talentos. Imagina o seguinte: imaginemos que rapaz, que eu vou desenhar um rapazinho aqui, um rapaz chamado B, rapaz chamado B, ele tem os cabelos longos e tudo. Ele está fazendo um, um curso de extensão, vamos chamar assim, um curso de extensão na universidade, aqui eu vou desenhar a universidade, uma universidade muito renomada e tudo. Ele está fazendo um curso de extensão numa universidade chamada Doria. Doria. E esse curso de extensão que ele está fazendo é para aprender a conquistar, conquistar algumas pedras preciosas. Algumas pedras, pedras preciosas. E essas pedras são das de Silmari. Mário. Isso.
nome das pedras preciosas que ele quer aprender a conquistar é Silmar. E esse curso de extensão, ele tem um pré-requisito lá estabelecido pelo diretor da universidade. Aqui eu vou desenhar o diretor da universidade. Tem um pré-requisito estabelecido pelo diretor. O diretor, o nome é Tingol. O pré-requisito estabelecido pelo diretor dessa universidade é que durante 3 semanas o aluno do curso de extensão ele tem que ler 5 livros. Tem que ler 5 livros. E esses 5 livros, eles não são qualquer livro. Tem como é que eu posso dizer? Cada livro ele contém dados únicos e as quantidades de páginas de cada livro são diferentes. Então, se livros, vou colocar aqui. 5 livros. Tem o livro A, de livro A, onde esse livro A ele conta quase tudo sobre as Silmares. Vou colocar aqui, conta quase tudo sobre as Silmares. Exceto 3 coisas que não estão contidas no livro A. E tem um outro detalhe. O livro A, ele tem 1.200 páginas. 1.200 páginas. O livro B, o livro C e o livro D, eles são livros que contêm conteúdos sobre as ferramentas e as habilidades e as habilidades que são necessárias para se conquistar as Silmares, vamos dizer assim. E o livro é o livro que fala onde estão localizados atualmente as Silmares. É livro de localização e um mapa de onde se encontrar o livro B tem, vou colocar aqui, colocar para cá. O livro B ele tem 300 páginas. 300 páginas. O livro C tem 100 páginas. E o livro D
também tem 300 páginas. E o livro que fala sobre a localização e também é um mapa de como se encontrar as cidades. Ele também tem 300 páginas, assim como os livros B e D. E agora aqui vamos voltar para a figura do B, figurazinha do Beren aqui. Eu vou escrever aqui embaixo. Tá ficando meio bagunçado, mas eu espero que você possa entender. Vamos lá. O Beren é um cara que ele é muito sagaz. Sagaz. Ele é um cara que desde sempre gostou muito de ler. Gostou, gosta, gosta muito de ler. E ele consegue ler um mínimo de 100 páginas por dia. 100 páginas por dia. Esse é o mínimo que ele consegue. Mínimo. Mínimo. E ele consegue ler um máximo de 200 páginas por dia. Esse é o máximo que ele consegue ler. E dentro da rotina do Bailey, tem algumas coisas que são inegociáveis para ele. Quais são essas coisas que são inegociáveis? E aqui eu vou escrever aqui em cima. Coisas que são inegociáveis para Beren. A primeira coisa que é inegociável para Beren é que aos sábados, ele não pega em nenhum livro. Sábados, ele não pega em nenhum livro. E por que ele não pega em nenhum livro no sábado? Porque ele dedica exclusivamente para a sua amada. Aqui eu vou desenhar a figurazinha da amada do Beren. A amada do Beren, que é Lúthien. Lúthien. Chama assim. Lúthien. É a amada do Beren. E a outra coisa inegociável do Beren é que aos domingos ele não pega em um livro. Aos domingos, domingos, ele não pega em nenhum livro. Porque aos domingos ele não pega em nenhum livro. Porque aos que eu vou fazer um desenho mais para cá. Porque aos domingos
o Beren, junto com a sua amada Lúthien, vão a casa aqui, fazer a casa, uma casa muito bonita, muito grande. Eles vão à casa de Ilúvatar. Essas são as condições inegociáveis de Beren. São, aos sábios ele não pega livro porque o sábio é dedicado exclusivamente à sua amada, sua digníssima Lúthien. E aos domingos ele também não pega em nenhum livro porque aos domingos ele vai com sua amada à casa de Ilúvatar. Então, com essas condições, limites, ou coisas inegociáveis do B, ele traça a. Ele monta meio que uma tabelazinha, e essa tabela vai lhe ajudar a lhe direcionar como vai funcionar o seu cronograma dentro daquelas 3 semanas no seu curso de extensão para conquistar as pedras preciosas Silmares. E aqui eu vou dar a página para ficar melhor com a explicação. Então, Beren tá a sua tabela a partir seus inegociáveis, dos seus inegociáveis. E ele montou a seguinte tabela. As atividades que ele ia precisar desenvolver, atividades, a duração dessas atividades, a duração. Qual seria a atividade sucessora? Pois que ele realizasse uma, ele realizaria depois. Atividade sucessora. Eu vou marcar com esse marca-textos rosa. Acho que vai ficar melhor de vocês verem. Espero que sim. Vou estar aqui. Então vamos lá. Quais são as atividades que deverem fazer nesse seu curso de extinção? É a seguinte: a leitura, livro A. A leitura do livro A, como o livro A tem 1.200 páginas e ele consegue ler um mínimo de 100 páginas, ele explicou que a duração desse livro vai ser 12 dias. E como o livro A, ele conta quase tudo sobre as Silmares, ele decidiu que depois da leitura do livro a atividade sucessora que ele iria realizar seria a leitura do livro E. Mas, em paralelo à leitura do livro, ele também iria ler os outros livros. Ia ler o livro B, depois do livro B, ia ler o livro C, depois do livro C, o livro D. Ele estipulou que pela manhã iria ler o livro A e à tarde ou à noite iria ler os outros livros. Então, ele fez o seguinte: a leitura
livro B. Do livro B, o livro B, nós vimos aqui anteriormente, tem 300 páginas, então iria durar 3 dias. 3 dias. Depois da leitura do livro B, ele iria fazer a leitura do livro C. Então, aqui a próxima atividade, leitura, livro C. E o livro C, ele é o livro mais curtinho que os livros. Ele só tem 100 páginas. Então, Beren conseguiria esse em um dia. E depois da leitura do livro C, ele leria o livro D. Então, a próxima atividade é leitura, livro D. E o livro D, assim como o B, tem 300 páginas. Então, duraria ali 3 dias. E depois da leitura do livro, ele leria chega na leitura do livro E. A próxima atividade é leitura livro E. E o livro E também tem 3 dias. E de atividade sucessora, depois do livro E, não tem mais nem um. A parte dessa tabela, o Beren tinha uma clareza de como iriam funcionar as atividades dentro do projeto, que era aprender como conquistar as Silmares. Então, ele montou o seguinte cronograma de 3 semanas. Semana 1. Semana 1. E toda semana do Beren começa no domingo. Então, o primeiro dia da semana é o domingo, depois a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Deixa eu só passar aqui um corretivozinho, que eu acho que fica melhor posicionando meio, para ficar mais didático, podemos dizer assim. Os outros didáticos, agora o rapaz quer que fique didático, vai entender, né? Mas como eu estou escrevendo, eu vou escolhendo aqui como é que fica. Vamos lá. Então, a semana 01. Tá aqui a semana 01. Verem. E aqui, do lado da semana, temos as atividades. As atividades, seu livro A, depois o livro B, o livro C, o livro D e até o livro E. São essas as atividades. Espero que esteja dando de você visualizar melhor. Então, essa é a primeira do B.
Mas recordemos o seguinte, que no domingo ele não vai ler nada. Vou colocar aqui de rosa para simbolizar o seguinte, que no domingo tem atividade, porque ele vai com sua amada à casa de Iluatá. E aos sábados também não lê nada, porque aos sábados ele é um cara romântico, dedica ali todo o seu tempo para a sua amada. É exclusivo para os dois sábados. E esse foi um acordo e esse acordo não pode ser desfeito. Então, na semana 2, fazer aqui, semana 2, semana 02, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo novamente, ele não pega no livro, e no sábado também não. Depois aqui temos a semana 3. Novamente já ficando aqui não no meio. Então vou passar novamente um cortinho aqui para ficar melhor. Organizando aqui para ficar visivelmente não tem assim, né? Então na semana 3 temos novamente o domingo, a segunda, a terça, a quinta, a sexta e o sábado. É isso? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, novamente, no domingo, Beirem não para nenhuma atividade de leitura, nem no sábado. Ele começou a estruturar as atividades do seu cronograma ali do curso de extensão. Deixa eu só deixar aqui tudo no mesmo tamanho. Então, o livro A, na primeira semana, ele começa a leitura aqui na segunda-feira. Tem leitura. Na terça-feira tem a quarta, quinta e na sexta. Então está preenchido do livro A. E na semana 2 continua a leitura do livro A. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Já deu 10 dias, então ele conseguiu ler 1000 páginas. Então faltam mais 200. E ele colocou aqui que vai ler essas 200 páginas na segunda e na terça da terceira semana. E o livro B, como o livro A, ele vai começar a leitura, vai ser um livro que é um pouco mais denso, então ele precisa estar com a cabeça um pouco mais fria ou mais fresca. Ele vai ler pela manhã e o livro B, ele resolveu ou ler pela tarde ou então ler pela noite. Mas ele decidiu que vai ler em paralelo com o livro A. Então ele vai começar na mesma semana. Vai ler aqui na segunda, vai ler mais 100 páginas na terça e vai ler mais 100 páginas na quarta. E na quarta-feira da primeira semana ele vai
terminado a leitura do livro B. Ele decidiu que o livro C ele só vai iniciar na segunda semana, que é um livro de apenas 100 páginas. Então ele vai ler aqui na segunda semana, segunda-feira. O livro E, antes de eu colocar aqui o livro D, vou pular aqui para o livro E. O livro E, ele decidiu que vai ser o livro para concluir a terceira semana. Então, ele vai ler na sexta, vai ler na quinta e vai ler na quarta. O livro D, ele decidiu o seguinte, que vai dar uma folga de um dia. Vamos deixar aqui uma folga de um dia, livro C para o livro D. Então ele vai ler 100 páginas sexta, 100 páginas quarta e 100 páginas quinta. Então ele lê quarta, quinta e sexta. Então, o cronograma de atividades do Beren seria o seguinte. Como a leitura do livro A sua atividade sucessora é a leitura do livro B. Então, quando ele terminar o livro A, ele tem aqui que começar a leitura do livro E. E as outras vão seguir o seguinte caminho. Livro B, aí tem a leitura do livro C. Depois do livro C tem a leitura do livro D. Depois a leitura do E. É que ele pode começar também a leitura do livro E. Então, montando esse cronograma, ele percebeu o seguinte, que o seu caminho crítico, aquele que não teria nenhuma folga, que ele não poderia falhar na leitura, ou seja, não teria nenhum tipo de espaço que ele deveria ter de toda maneira, era a leitura do Ivar com a leitura do livro E. Leitura do livro A mais o E. Essa a leitura desses livros no cronograma aqui do Beren deu um total de 15 dias, justamente as 3 semanas do curso de extensão lá que ele estava fazendo. 15 dias. E perceba o seguinte, esse caminho que eu sou da leitura do livro e o livro E não tem nem folga. As outras tem uma folga que, se quiser, ele pode ou ler um pouquinho mais tarde ou começar um pouquinho mais tarde. Aqui, como a leitura do livro E tem 2 dias de folga, 2 dias, então ele pode iniciar um pouquinho mais tarde a leitura do livro B, que ele iniciando um pouquinho mais tarde não vai ficar no planejamento que ele traçou para aquele projeto. E o livro C também tem aqui um dia de folga. Tem aqui um dia de folga. Que se quiser, ele pode passar um pouquinho mais tarde também. O livro D, ele tem
2 dias de folga. 2 dias de folga. Logo, o um de leitura B mais C mais D tem 5 dias, 5 dias de folga. Então, aqui, esse caminho está, podemos dizer assim, tranquilo para o Beira. Ele pode ou começar um pouquinho mais tarde, ou pode continuar do jeito que está. O caminho que ele tem que proteger de todo jeito, que ele pode deixar de ler todo dia, é o livro A e o livro B, que se ele falhar na leitura das 100 páginas do livro A, ele vai acabar atrasando o seu projeto. E aqui a gente volta para a nossa figurazinha, o nosso esquema inicial do vídeo. Aqui, como eu mostrei, conseguimos identificar o campo desse projeto estabelecido por ele. O caminho crítico dele é a leitura, as atividades que constituem a leitura do livro A mais a leitura do livro B. Vai dar um total de 15 dias e não tem nenhuma folga nesses dias. Ele vai ter ali que ser consistente, ser disciplinado na leitura desses livros para que o seu projeto não venha a falhar. E assim ele consiga, de fato, conquistar aquilo que ele quer conquistar, que são as Silmares. E aí a gente vai chegar aqui no último ponto do vídeo. Por que proteger um caminho crítico dentro de um projeto? Como você viu aqui, a ilustração que eu busquei fazer aqui da história do Beren, quando a gente protege um caminho crítico, o nosso projeto ele tem tudo para acontecer, para que as coisas possam ser implementadas. Porque dentro de um projeto existem atividades que têm mais prioridades do que outras. Como a gente viu aqui, existem algumas atividades que elas podem ter um tipo de folga que não precisa de uma atenção muito ali dedicada frequentemente a ela, porque tem-se uma folga, mas também a gente não pode exagerar no sentido de não dar atenção a elas. Elas exigem atenção, claro, mas não é uma atenção como as atividades de prioridade máxima que são as do caminho crítico. Então, só recapitulando aqui para que o entendimento possa ficar claro. Primeiro ponto, o que é o caminho crítico? O caminho crítico seria essa sequência de atividades onde o somatório das sequências de atividades é sempre o maior e dentro dessas sequências de atividades não se tem nenhuma folga ou a folga é mínima. E como é que a gente identifica o caminho dentro de um projeto? É fazendo esse passo a passo de ir estruturando as atividades que serão desenvolvidas dentro desse projeto e à medida que a gente vai estruturando e dando as durações devidas que a gente percebe que cada atividade terão, a gente vai conseguindo identificar quais delas têm maior duração e aquelas
atividade tem maior duração e nenhuma folga, consequentemente, serão as atividades que são chamadas de caminho crítico e logo precisarão ser mais protegidas do que as demais, porque se uma dessas atividades vierem a atraso, o projeto em si vai atrasar. E, como eu já falei em alguns outros vídeos aqui do canal, quando um projeto atrasa, isso pode gerar perdas tanto de recursos financeiros como recursos materiais e por aí. E diante disso tudo que eu sei, como eu falei no início do vídeo, eu quero lhe fazer uma oferta. E qual é a oferta que eu tenho para lhe fazer aqui hoje? Eu tenho uma consultoria voltada para planejamento de projeto. Então, se você tem dificuldade de planejar o seu projeto, se às vezes está tendo dificuldade de identificar com clareza quais são as atividades críticas dentro do seu projeto, as atividades que realmente precisam de mais ação, eu quero lhe ajudar. E essa minha consultoria é a forma que eu posso lhe ajudar. Se você tiver interesse em conhecer a minha consultoria, o link para descrição ou o link para acessar ou mandar uma mensagem está aqui na descrição desse vídeo. É um link do WhatsApp onde você me manda uma mensagem, me fala um pouco sobre o seu projeto e a gente marca um momento para conversar e a partir dessa conversa eu vou podendo entender melhor o seu projeto e assim nós poderemos dar início a um planejamento para ir estruturando as etapas do seu projeto para que elas possam ser bem implementadas e não venham ter crises porque um caminho crítico não foi devidamente protegido. Se você tiver interesse, o link se encontra aqui na descrição do vídeo. Então, lhe desejo um grande abraço e até o próximo vídeo.